Olá, sou o professor Wagner e na aula de hoje falaremos de frações. Tentaremos eliminar suas dúvidas relacionadas às frações, também fazendo uma pequena revisão. De modo geral, a fração vai aparecer dois números. O numerador e o denominador, que estão com essas letrinhas para representar qualquer que seja a letra, tá? Por exemplo, se for 3/8. Dividi o objeto em 8 partes e selecionei 3. Como assim, professor? Então, dividi em 8 e vou selecionar 3 partes. Essa é a representação numérica e assim representação geométrica. Pode ser com qualquer figura geométrica, tá? Então, aqui eu vou dividir em 2 partes e pegar 1. Eu tenho a metade da figura. Quero dividir em 5 partes e vou selecionar 2 partes dessa. Eu terei a medida de 2/5. Também podemos representar a fração de maneira mista. Isso acontece quando o numerador é maior que o denominador. Então, por exemplo, se eu tenho a fração de 5/7, posso transformar numa fração mista. Como que eu faço isso? Tem algumas maneiras, tá? Uma delas, pego 7, divido por 5. 1. E o que sobra permanece na fração. Então, essa parte inteira, ela vem fora da fração. E as demais, tanto o resto quanto o divisor, permanece em fração. Então, 7/5 é a mesma coisa que 1/2, tá? 1 inteiro, essa é a parte inteira, e aqui a parte que ainda sobrou em fração. Aqui eu tenho alguns problemas envolvendo operações com frações. Então, o que eu faço? Quando a parte de baixo, o meu denominador, for igual, eu mantenho este valor e faço a operação com o número de cima. Espera lá, professor, ainda não entendi. Então, ó, 7, mantenho o número 7 e operação com os valores de cima. 5 mais 1 tem o total de 6. Então, fica 7/6. Professor, entendi. Mas quando de baixo for valores diferentes, na dúvida, depois teremos outros vídeos explicando de maneiras diferentes. Tá? Eu geralmente faço dessa maneira. Ó. Multiplico os de baixo. 9 vezes 5. E aí, para obter o resultado de cima, eu multiplico dessa maneira. 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. E aqui 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18. Que operação que é? A de mais. Então, a gente soma, tá? Eu vou colocar o 9 vezes 5 aqui para vocês lembrarem de onde saiu esse 45. Então, aqui eu vou ter o resultado de 58 por 45. Professor, e a de subtração? É o mesmo procedimento, tá? Igual, mantém a parte de baixo e operação com os números de cima. 5 menos 1, 4. Terminou a conta. Se for diferente, multiplica os dois de baixo, os dois denominadores, e aí você multiplica invertido. Ó. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 2, 8. Operação de menos. Subtrai os dois valores e aí você já obtém o resultado. Tá? 15 menos 8 fica um total de 7. 7/20. Multiplicação, professor. Como que eu faço isso aqui? A multiplicação é bem mais simples. Se ela for igual ou diferente, temos que multiplicar. De que maneira? Maneira direta. Número de cima com número de cima, tá? O numerador com numerador e o denominador com denominador. Então, 5 vezes 3, 15. 7 vezes 7, 49. E nesse caso, mesmo processo. 12 vezes 2, 24. 7 vezes 5, 35. Beleza, professor? Estou acompanhando. Professor, quando for divisão? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos de divisão, que a gente faz de 3 maneiras diferentes. Porém, pode ser feito sempre da mesma maneira. Tá? Então, aqui, ó. Na multiplicação, eu multipliquei direto. A primeira forma de resolver a divisão, sendo número igual ou número diferente aqui embaixo, é assim, ó. Eu multiplicar invertido.
2 vezes 7, esse resultado eu coloco em cima. E aí 3 vezes 5, esse valor eu coloco embaixo. Então 2 vezes 7, 14, 3 vezes 5, 15. E aí finaliza a minha divisão de fração. Tá? Para mim não ficar tendo que lembrar o de baixo com o de cima vai embaixo, de baixo com o de cima vai em cima, eu posso também trocar essa divisão por uma multiplicação de fração. Opa, então como a gente faz isso, professor? Então eu pego 4 sobre 9, vou trocar a divisão pela multiplicação. Para isso eu preciso inverter a segunda fração. Eu tenho 2/5, o 2 que é o meu numerador, ele vem embaixo. E o 5, que é o meu denominador, agora vira meu numerador, tá? Resumindo, inverto os números. E aí eu faço a multiplicação comum, tá? 4 vezes 5, 20. E 9 vezes 2, 18. Já vamos simplificar essa? O que é simplificação, professor? Então, quando a gente vê que as duas numerações, tanto o numerador como o denominador, forem múltiplos de algum número, a gente faz a divisão desse número. Então aqui eu sei que o número 18 e o número 20, ele é resultado na tabuada do 2. Então eu divido os dois números por 2. 20 dividido por 2, 10. 18 dividido por 2, 9. Professor, eu percebi também que esse número aí eu consigo transformar em fração. Quiser transformar em fração mista, perfeito. Tá? Quantos 9 cabem 10? Cabem 1. E ainda sobra 1. Então vai ficar 10 nono ou 1 inteiro e 1 nono. Perfeito? Se eu tivesse multiplicado invertido, 4 vezes 5, 20. 9 vezes 2, 18. Chega no mesmo resultado. Ok? Percebemos também que a fração nada mais é que a divisão. Então, eu tenho fração de fração, professor. O que eu faço? Posso fazer dessa primeira maneira, posso fazer dessa segunda maneira, ou posso fazer desse novo método. Como assim, professor? Eu ligo os extremos e os meios. A multiplicação dos extremos eu coloco em cima. A multiplicação dos meios eu coloco embaixo. Então, 5 vezes 6, 30. E 8 vezes 5, 40. Professor, também dá para fazer a simplificação. Então, eu corto, simplifiquei por 10. Então, aqui dá 3 quartos. Correto? Só lembrando que a simplificação nada mais é que uma multiplicação das frações. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2/5. Tá? Eu quero frações equivalentes, que são os múltiplos, como assim, ó. Quero uma fração equivalente a 2 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Então, essa é uma fração equivalente. Tem outras? Tem. É só você escolher um valor e multiplicar por ele. Ah, por 7. Então, 7 vezes 2, 14. E 5 vezes 7, 35. Uma fração equivalente. Provavelmente vai ter um enunciado e você vai conseguir resolver isso aqui. Por exemplo, determine uma redução de 1/4 no salário de R$300. Enfim, qualquer que seja o enunciado. 1/4 de R$300. Quanto que isso vale? Essa preposição aqui significa que a gente precisa fazer a multiplicação de fração. Mas, professor, eu tenho 1/4 e tenho 300. Como é que eu multiplico? Se tem apenas um número, coloque o número embaixo. Então, meu denominador é 1. Toda vez que eu divido algum número por 1, vai dar o mesmo resultado. Então, por isso, a gente sempre coloca 1 quando não tiver denominador. Para fazer a multiplicação, 1 vezes 300, 300, 4 vezes 1, 4. Então, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 300 dividido por 4, 75. Como a unidade é em moeda, tenho R$75. 1/4 de 300 é R$75. Vamos para o próximo exemplo. Então, eu tenho 2/5 de 900. Esse eu vou fazer de outra maneira. Então, eu tenho 2/5 de 900. Outra maneira que a gente faz é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Que a gente não quer dividir o objeto em 5 partes, divide 900 em 5 partes. Dividindo 900 por 5, eu tenho um resultado de 180. Aí, este valor eu multiplico pela parte selecionada.
180 vezes 2, 360. Do que é, qual é o meu produto? É quilo. 360 quilos. No último probleminha, ele informa pra gente que 75 é 3/8. E aí a gente precisa saber de quanto que ele era. Então observe que a gente precisa agora fazer o processo inverso. Então se 75 é igual aos 3/8, o que a gente precisa fazer? Para descobrir qual era o valor, a gente troca, em vez de multiplicar por 3 e dividir por 8, a gente tem que multiplicar por 8 e dividir por 3. Como assim, professor? Então, 75 vezes 8 dá 600. E aí, quando eu divido 600 por 3, obtenho o valor de 200. Como não informa unidade, pode deixar sem a unidade mesmo. Espero que tenham gostado. Indique para os seus colegas. Caso tenha algumas sugestões, tanto de melhoria quanto de vídeo, pode nos informar que a gente tenta melhorar para os próximos. Obrigado e até a próxima.